Gálatas capítulo 4, versículo de número 1, diz assim o texto: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Em algumas traduções, aqui eu estou usando aqui, está escrito escravo, de nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Amém? Vou repetir de novo a leitura para que você já comece a ser ministrado pelo Espírito de Deus. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, é criança, em nada ele difere, ou não há diferença entre o herdeiro, que é criança, e o escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob o cuidado de outras pessoas, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse texto que o Senhor Deus trouxe ao meu coração e ministrou na minha vida ainda hoje à tarde, enquanto eu estudava algo para passar para a igreja, é muito forte. Esse nome, herança, é algo muito forte que tem que ser abordado, eu acredito que com mais ênfase na igreja. E eu digo isso porque, estudando afinco esse tema, a minha fé, ela se elevou. E digo-vos que está diante de vós, não dando testemunho de mim mesmo, um homem de fé. Eu me considero um homem de fé. Até outras pessoas me consideram como um louco, né? Doido. Ele é maluco, mas as malucagens que nós fazemos usando a fé se tornam milagres. Então é interessante que eu estudando e o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração e elevando o nível da minha fé. E o Espírito de Deus falou no meu coração, tanto que eu não comentei com minha esposa, nem com meu cunhado, mas nós estávamos em casa, em uma tarde de comunhão. Hoje foi um amigo em casa, o meu cunhado estava lá também. Estávamos ali, né, juntos à mesa, tomando café e conversando. Até então estava tudo bem. Quando eu entrei no carro, e eu vim de lá para cá, me aprofundando no tema, travou-se dentro do carro uma batalha espiritual. E eu senti isso muito forte dentro de mim. Tanto que quando eu cheguei aqui na igreja, me faltava o ar. E todas as vezes que isso acontece, irmã Kelly, eu sei que há coisas grandes de Deus para acontecer. E no meio dessa batalha eu conseguia ouvir a voz do Espírito Santo. Quem é espiritual aqui está entendendo o que eu estou falando? E o Espírito Santo dizia para mim: você já pegou uma porção dessa herança, porém ainda há muito mais para ser liberado. E você vai entender o porquê que eu estou falando e dizendo isso para você. Existem alguns tipos de herança, e estudando um pouco sobre herança, eu aprendi que existem 7 tipos de herança. Eu vou falar pelo menos 5 aqui para vocês. A herança espiritual foi pregado aqui já. Eu acompanhei alguns dos meus amigos ilustres pregadores que passaram por aqui. Também a herança sanguínea, que é a herança que trabalha na área até na questão das doenças, das enfermidades. Por exemplo, a própria medicina, ela investiga isso, né? Uma enfermidade que veio por conta da herança sanguínea. Também existe a herança testamentária, que é aquela herança que antes de uma pessoa morrer, ela vai lá e faz um testamento, e ela pode passar a sua herança para qualquer pessoa. Não precisa ser para um filho, para o esposo,
para qualquer pessoa que ela quiser, ela faz o testamento, e aquele testamento, ele é válido após a sua morte, e aquela pessoa, ela vai ter parte dessa herança. Então, a herança testamentária, e também a herança proferida. Essa herança proferida, ela é muito tremenda. Abraão proferiu essa herança sobre Isaac, Isaac sobre Jacó, Jacó então sobre José, José sobre Efraim, e assim sucessivamente. Essa é a herança que pode ser proferida tanto como bênção e também como maldição. Ainda falando do quinto tipo de herança, existe também a herança assumida, que é no caso do nosso Senhor Jesus. Jesus, na sua genética, não tinha nada de José. Jesus não era filho, geneticamente falando, de José. José não havia coabitado com Maria para gerar Jesus. Mas quando você chega na genealogia, você olha a genealogia de Jesus, que vem falando de 14 em 14 gerações, e quando chega na genealogia de Jesus, aparece ali José, filho de Jacó, marido de Maria. Mas Jesus não tinha genética de José. Então essa é a herança assumida, quando aquele que criou, que ensinou os valores da vida para o filho, torna ele herdeiro de si. Então essa é a herança assumida. Agora, dentro do tema que foi proposto, que é a morachá, essa herança que está proposta no tema aqui, eu estudando um pouco mais e aprofundando acerca dessa herança, eu aprendi que ela é uma herança 100% espiritual. Porém, conversando hoje com o pastor Claudinei, ele disse para a gente que lá em Israel se usa muito a pronúncia Yerushá, que é a palavra matriz, a palavra mãe, que gera o morachá. E quando você diz Yerushá, você está falando da herança espiritual, que você começa então a desfrutar um pouco dela aqui nessa vida. Então você recebe uma porcentagem dessa herança aqui nessa vida, e depois ela continua na eternidade. Então, morachá, que é o tema proposto aqui, e a imagem, inclusive, se você puder colocar aqui, é linda. Você vê que ali está acima das nuvens. Nós não estamos falando nessa imagem de coisas terrenas, de coisas materiais. É uma herança 100% espiritual. E quando nós falamos sobre a Yerushá, que é a matriz dessa palavra morachá, então aqui nós estamos falando de uma herança que começa nessa vida e continua na eternidade. Então, pastor Giovanni, o senhor está querendo dizer que além da herança que nós temos por direito, por nos tornarmos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus, nós desfrutaremos dessa herança aqui na terra? Sim, o mundo espiritual é uma loucura, né, meus irmãos? É até gostoso de pregar sobre o mundo espiritual, porque, meu amigo Henrique, normalmente para você ter acesso à herança que foi deixada pelo pai, pela mãe, eles precisam partir para a eternidade, não é? No mundo espiritual é o contrário. Para você ter acesso à herança, é você que tem que morrer. Você morre para ter acesso à herança. Morre na onde? Morre deixando o velho homem para trás e se tornando uma nova criatura. Morre deixando o velho eu para trás e se tornando uma nova criatura. A partir de então, nós tornamos filhos de Deus. Então quer dizer que dali para trás eu não era filho? Não era filho. Existe até uma palavra, né? Uma palavra feita, montada, dizendo: todos somos filhos de Deus. Isso é uma mentira que o diabo inventou. Nem todos são filhos de Deus. Aqueles que recebem Jesus, recebem também o poder de se tornar filho. Se você for olhar na palavra de Deus, antes da morte, antes da ressurreição de Jesus, ele é chamado de o Filho unigênito. O que significa filho unigênito? Quem sabe? Tem alguém comigo? Vamos lá. O que significa filho unigênito? Filho único. Então,
Ele era único. Quando Jesus desceu aqui na terra, ele era o único filho de Deus entre os homens. Não havia nenhum filho de Deus entre os homens. Jesus era o único filho de Deus entre os homens. Quando Jesus morre, a partir dali, se você lê o Evangelho, você não encontra mais a palavra filho unigênito. Você vai encontrar filho primogênito de Deus. Por quê? Porque Jesus agora não é o filho único. Nós também nos tornamos filhos. Que isso significa? Isso que significa que nós temos o mesmo direito dele. Os direitos de Jesus também são nossos direitos como filho, e nós temos parte dessa herança. A partir do momento em que nós dissemos sim para Jesus, nós recebemos ele, recebemos esse direito. Isso é poderoso demais. Isso é grande demais. E nós estamos falando de morachá, morachá. Nós estamos falando de mundo espiritual. Estamos falando de 100% espiritual, de uma herança que nos espera na eternidade. E quando falamos, aleluia, glória a Deus, de Eruxá, estamos falando de parte dessa morachá que nós já recebemos aqui em vida. Pastor, o senhor está dizendo então que tem herança para mim receber aqui nessa terra? Tem herança. E tem muita gente que desconhece isso, pastor Carlos, e esse é um segredo tão poderoso que eu aprendi hoje. Eu tenho 27 anos que eu sirvo a Deus, tem 23 anos que eu prego o evangelho de Jesus, e hoje eu descobri que ainda tem muito mais, minha esposa, para a gente viver. Tem muita coisa ainda para a gente receber. Não estou aqui para te pregar a teologia da prosperidade, não. Eu estou aqui para te dizer que você tem direito à herança, e se você tem direito, você tem que reivindicar esse direito para viver aquilo que Deus tem preparado para você. Glória. Gálatas 4, que foi aonde a gente leu, se você puder colocar na tela para a gente acompanhar. Paulo está falando de algo que era costume na sua época. O texto diz que se o herdeiro é uma criança, ele dentro da casa não tem diferença nenhuma do servo, do escravo, mesmo que ele seja proprietário, dono dessa herança, ele não tem acesso a ela. Por que ele não tem acesso a essa herança? Porque ele precisa de uma chave para abrir o baú da herança. Eu acredito que já foram falados dado aqui algumas direções para você adquirir essa herança ainda aqui na terra, nos dias que se passaram. Mas eu quero passar mais uma chave aqui. Claro que a maior de todas as chaves que tem que estar presente em tudo, a nossa regra de fé, de vida é a fé, como já foi pregado aqui, inclusive o pastor Rubens ontem pregou sobre a fé. Romanos 5:2 diz que pela fé temos acesso à graça. A palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos, mediante da fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. A palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não há como viver sem fé. Porém, isso não significa que nós não precisamos de outros itens para nos ajudar a abrir o baú e termos acesso à herança que está sobre a nossa disposição. E eu gostaria que você colocasse aí, eu vou bem devagarzinho aqui para você entender o que eu quero pregar. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus capítulo 6, versículo 12. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé, e o que mais? Pela fé e o que mais? E paciência. Então aqui nós vamos ver a junção da fé e da paciência, da perseverança. Por que tem gente, pastor Carlos, que está perto de receber e não recebe? Ele até tem fé,
mas falta-lhe paciência. Ele até tem a fé, ele até acredita, mas falta-lhe a perseverança. Não é alguém constante, não é alguém que continua indo para cima. No primeiro obstáculo ele já desiste. Ele está no janeiro profético na bênção. Acabou o janeiro profético, ele aparece uma vez no mês no culto, sabe? Vive cambaleando, então não tem perseverança, não tem paciência. E aí o que acontece? Ele não herda o quê? As promessas. Coloca para mim também, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E vós também, posto nisto mesmo a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, a ciência. Isso aqui está deixando bem claro para todos nós que é responsabilidade nossa crescer. Nós precisamos entender que para termos acesso à herança, nós precisamos crescer. E eu vou falar agora a chave que às vezes falta em muitas pessoas, e às vezes até em nós mesmos, para termos acesso à totalidade dessa herança. Eu gostaria que você repetisse comigo: maturidade. Mais forte, maturidade. A maturidade, meus irmãos, ela é importante para termos acesso à herança. O herdeiro é menor, porém ainda que ele seja menor, ele não se diferencia do escravo. Tem muita gente que já aceitou Jesus, tem direito de filho, mas ainda vive como escravo. Por quê? Porque se nós, aqui nesse plano físico, não conferimos a uma criança, alguém imaturo, uma herança, porque aí eu faço essa pergunta: você acha que Deus, concluímos que Deus vai deixar essa herança, uma herança extraordinária, uma herança imensurável, à nossa disposição, sem maturidade? Se você coloca uma herança na mão de um imaturo, ela vai dissipar, ela vai sumir. É ou não é? Concorda ou não concorda? Se você coloca uma herança na mão de alguém que não sabe administrar essa herança, ela vai se tornar em nada. Do mesmo jeito é no mundo espiritual. Nós precisamos ter maturidade para alcançarmos o acesso à herança que está preparada para nós. É nossa, está diante de nós, mas nós precisamos ter maturidade. Agora, é importante a gente entender que, diferente do plano natural aqui, que nós vamos crescendo e amadurecendo com o passar do tempo, com a idade, com os problemas, com as perdas, com os desertos, com as privações, com as provações, nós vamos amadurecendo, sim ou não? Nós vamos crescendo, sim ou não? A maturidade espiritual não funciona assim. É diferente. É diferente você crescer e ter maturidade aqui, nesse plano físico. Mas no mundo espiritual não é assim que funciona. E eu quero ler com vocês Hebreus 5:12, por favor. O crescimento e o amadurecimento não é automático. Olha só o que o escritor de Hebreus está dizendo: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vós se tornem a ser ensinado quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Aqui ele está dizendo: pelo tempo que vocês já têm, era para vocês estarem ensinando,
mas pelo que parece, vocês estão precisando aprender novamente. Vocês estão precisando conhecer novamente. Vocês estão precisando, sabe, ser ensinados novamente. E ele continua dizendo: vocês se comportam como crianças. E ele, olha que dura a palavra. E é dura, que às vezes falta até o glória a Deus. Ele diz: vocês precisam de leite e não de alimento sólido. Como ter acesso à herança se não houve amadurecimento espiritual? O crescimento precisa de tempo, porém só o tempo não garante a maturidade. Você precisa querer. E esse é o grande problema, pastor Carlos. A igreja de hoje, não digo aqui, é só lá em Ribeirão Preto que é assim. Mas as pessoas não querem. Infelizmente nós estamos vivendo uma era digital que afastou as pessoas do verdadeiro conhecimento da verdade. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2 diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Gente, isso aqui é muito forte. 2 Pedro, capítulo 3, e no versículo 18 diz: crescei na graça. Isso aqui é imperativo. Crescei. Não é responsabilidade de Deus. Não é responsabilidade dele, é nossa. Ele está dizendo: crescei. Ô Henrique, cresça. Ô Keren, cresça. Gabriel, cresça. É você que tem que crescer. É você que tem que ter essa imperatividade. Crescei na graça e no conhecimento. Porque tem gente que, sabe, acha que porque aceitou Jesus, se converteu, já escapou da condenação eterna, do inferno. Mas a Bíblia diz que você tem que crescer para a salvação. Porque quando você cresce espiritualmente, o teu relacionamento com Deus também vai se estreitando, e você vai crescendo no mundo espiritual. E uma coisa que eu aprendi na prática, eu vivo isso na prática: quanto mais eu cresço no mundo espiritual, maior eu também me torno aqui nesse plano físico. O mundo espiritual, primeiro eu cresço no mundo espiritual, por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas eu acrescento. Quanto mais você cresce no mundo espiritual, maior você se torna no mundo espiritual, e isso também se materializa nesse plano físico. Eu estou aqui falando de uma herança que eu vou nomeá-la como a grandeza de Deus. Quem quer viver a grandeza de Deus ainda em vida? Eu não digo nem 2025, porque talvez ainda 2025, com essas direções que você está recebendo aqui no início do ano, pode levar alguns anos para você alcançar a grandeza de Deus. Para algumas pessoas, para outras pode ser que na semana que vem você já esteja, porque com Deus não é negócio de tempo, é questão de maturidade, é questão de querer. É questão de você desejar, é questão de você ir para cima e dizer: eu quero, eu tomo posse dessa herança. Senhor, eu estou pronto para receber. Incrível como muita gente na igreja não pode ser abençoado, não pode prosperar financeiramente falando. Porque se ele prosperar financeiramente falando, ele deixa Jesus. Está maduro para receber? Eu pergunto: está maduro para receber? Sabe, se Deus der algo para ele, ele já fica soberbo, orgulhoso. Então é necessário a maturidade. E o duro que pessoas assim, pastor Carlos, eles sabem que são assim, mas não reconhecem que são assim. Porque se ele se reconhecesse: Senhor, irmãos, não adianta você falar que nunca teve sentimento. Eu não sou invejoso. Mentira. A inveja está presente na vida de todos nós. Mas eu sempre me policiei. Quando eu sentia que o meu coração estava inclinando para a inveja, eu dizia: nossa, olha lá, o irmão conquistou,
Está repreendido em nome de Jesus. Que bom que ele conquistou. Um dia eu conquisto também. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui, sabe, é 100% santo, não. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça dele. A graça dele também é herança para nós. A graça dele nos blinda, nos protege. Já era para estarmos mortos, não era nem para estarmos aqui, mas a graça dele nos permitiu chegar aqui. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos entrar nesse lugar de maturidade, porque sem maturidade, infelizmente, muitos já partiram para a eternidade, até conhecidos meus, sem ter acesso à herança que era dele por direito aqui na terra. E essa herança é tão... Eu estava vendo uma história no Facebook que passou. Tinha uma velhinha assim, uma foto preta e branca, e um pedaço de pano assim rasgado, e aí estava escrito: essa aqui é a peça íntima que essa mulher usava. Ela era uma mulher tão rica, tão milionária, a segunda mulher mais rica dos Estados Unidos, de posses, de bem, de riqueza, mas ela economizava tudo. Até a roupa íntima era ela que costurava e usava até acabar aquela mesma peça. E aí ela morreu desse jeito. Economizava na comida, juntava os restos que sobrava. Às vezes ela ia em algum lugar comer e sobrava, ela levava os restos para comer em casa. E quando ela morreu, os filhos fizeram diferente. Com a herança, construíram um hospital, foram solidários, multiplicaram aquele dinheiro e se tornaram também milionários. O que é isso? Pessoas que infelizmente estão cegas e não conseguem enxergar que há uma herança, que há a grandeza de Deus para a nossa vida, e nós precisamos tomar posse dela. Eu gostaria que, de todas as pessoas que estão aqui, pelo menos 90% entendesse e tomasse posse dessa palavra. Chega de viver no limite. Chega de viver a mesmice. Sabe, chega de viver sem perspectiva de um futuro. Deus está mudando completamente aqui o que eu iria falar, mas tem alguém que precisa ouvir isso aqui. Você é filho, e o Pai só está esperando a tua maturidade para Ele liberar a chave do baú da herança para você viver a grandeza dele na terra. Gente, hoje eu olho para a minha vida e as promessas que Deus me fez lá atrás, e eu vejo o quão grande é o meu Deus. Porque, pastor Carlinhos, foram promessas assim meio que surreais para a minha realidade do momento, mas eu nunca deixei de crer. Sabe quando você não vê onde nem como, e você às vezes questiona: como será isso? Se eu falar para você que quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui numa igreja chamada, como era o nome da igreja daquela missionária, ali onde era a igreja do Elielson, Rosa de Saron, Monte Sião. E aí, estava pregando lá um pastor, e o pastor, acabou o culto, nós fomos lá, ele colocou a mão na minha cabeça e orou por mim, e falou: quantos anos você tem? Eu disse 13, ele disse: não sei porquê, mas vou te falar. Deus já preparou sua esposa, os seus 2 filhos, a sua casa, o seu carro, o seu ministério, as viagens internacionais. Deus já preparou tudo para ti. Mas Ele disse: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição. É você quem escolhe.
Se fores fiel e buscares a minha presença, eu farei acontecer. Gente, hoje eu tenho 2 filhos, está aqui. Deus nos deu a nossa casa. Compramos a nossa casa. Quando vai alguém em casa, algum prestador de serviço, e eles me veem lá, eu fico todo desleixado em casa, né? O senhor é o quê? O senhor é médico? Eu falei, sou de alma, médico de alma. Aí esse dia nós fomos viajar, né? Pegamos um táxi para ir até o ponto. E aí o taxista falou, vem cá, o senhor é o quê? O senhor é advogado? Eu disse, não sou não. Você é dono de mercado, né? Falando também, né? Estava lá na Pernambucanas com a minha esposa. Vem cá, você é dono do mercado tal? Eu falei, não. Nossa, cara, parecido, hein? Eu falei, é a bênção do Pai que está sobre a nossa vida. Sou maior do que um dono de mercado, maior do que um médico, maior do que um advogado. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho daquele que é dono do ouro e da prata. Ele disse, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Não tem paliativos. Será que é? Será que eu recebo? Será que eu vou ter? Se você ter maturidade para receber a herança, porque tudo isso vem e não mexe comigo, pastor Carlos. Não muda quem eu sou. Pessoas falam a respeito da gente que nós mudamos, ficou metido, nada. Eu sou o mesmo brincalhão, extrovertido, o mesmo Giovanni, filho do João Russo com a dona Eva. O problema é como as pessoas não veem. Somos o mesmo, não mexe não muda a nossa estrutura, não muda quem nós somos por dentro. O que é isso? É maturidade. E Deus está olhando do céu e dizendo, eu posso dar mais para ele porque eu sei que ele não vai sair da minha presença. Eu posso dar mais para ela porque eu sei que ela vai ser generosa com o próximo. Eu vou abençoar a empresa dele porque eu sei que a empresa dele crescendo, ele vai abençoar a minha casa, os projetos da igreja, ele vai ser fiel a mim. Ela não posso abençoar não, aquela ali, olha lá, não tem nada e já está humilhando a coitada da irmã. Tem que amadurecer um pouco mais, tem que ter um pouco mais de maturidade. Se nós não tivermos maturidade, nós podemos ter fé, nós podemos orar, nós podemos jejuar, podemos fazer tudo, mas se não tivermos maturidade, nós fecharemos o céu para receber a herança que Deus preparou para nós. É aí que você vê, sabe, que você está pronto para receber mais de Deus. Não nego a minha identidade, sou youtuber, prego a palavra de Jesus, faço a obra dele. Ele nos tornou empresários, ele nos deu algumas empresas, ele é quem fez, mas eu sou um pastor, simples servo de Deus, e é ele quem está fazendo coisa grande. Eu vou falar para você que está diante de vocês aqui um testemunho vivo. Alguém que saiu aqui de Guariba. Repito, filho do João Russo com a dona Eva. Crescemos em um lar humilde. Meu pai não teve condição de nos dar uma faculdade, um estudo. Não teve condições e também não nos doutrinou para isso. A doutrinação que nós tivemos em casa, né, Paulo? Era a doutrinação de ser ali, sabe, funcionário, CLT, né, de estar sempre ali, naquele nível, sempre naquele nível. Não, filho, vai vender sorvete na rua, vai trabalhar na usina. Era desse jeito. E um dia Deus fez a promessa para mim, e eu disse, meu Deus do céu, será? O meu pai disse que o limite é esse, mas para Deus não há limites, e quando Ele quer fazer, Ele quebra limites. Inclusive, isso aqui é profético, é maldição geracional. Quando é quebrada, a bênção geracional ela vem, e a bênção geracional, quem recebe ela, ele acaba impactando a sua família. Então Deus, Ele vai transformar a tua casa através da sua. Levanta a mão que eu vou profetizar. Essa bênção, essa herança vai vir sobre a tua vida, e através de você, a sua casa será transformada, a sua casa será... Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, Anderson.
Alápia Shura para aquela séria. Receba nesta noite a bênção, a herança de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Receba agora a Yerushá de Deus, a Yerushá de Deus, a Yerushá de Deus. Hoje Deus está te dando a estratégia. A maturidade unida com a fé será suficientemente para que você alcance a herança que Ele tem reservada para ti. Oh, glória! Aleluia, glória. Eu já encerro, mas a decisão é sua. Nós precisamos cumprir o que está escrito aqui. Crescei na graça, crescei. É uma decisão que você tem que tomar. Eu, o pastor Carlos, não podemos tomar essa decisão por você. Hoje eu estava falando com o pastor Carlos e ele estava buscando conhecimento, estava estudando. Ele decidiu fazer isso. E quando a gente decide por isso, nós estamos buscando a maturidade para receber a grandeza de Deus. E aí nós temos que nos submeter aos processos, porque quem nos vê hoje acha que foi fácil chegar. Algumas pessoas nos conhecem da igreja, mas não conhecem a nossa intimidade. Casamos e foram 7 anos de processo. Eu acho que eu nunca falei isso abertamente, mas o meu casamento quase foi finalizado, quase terminamos, quase foi destruído. A minha esposa doente, eu também estava doente, enferma na alma. E um dia nós sentamos na cama e dissemos: não vamos desistir. Eu sei que esse processo é um processo que nós temos que passar, porque lá na frente nós vamos ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação que a gente. E depois que nós decidimos não desistir, e decidimos ter maturidade, porque eu não tinha maturidade. Eu entrava dentro daquele estúdio, fissurado pelo número de pessoas que me assistia. A vaidade tomou conta do meu coração. Acho que eu também nunca falei. Isso aqui é um confessionário, cadê o padre? Ele está aqui? A vaidade tomou conta do meu coração de uma maneira que eu acordava às 7 da manhã, entrava dentro daquele estúdio e ficava até 3 da madrugada lá, fazendo lives e buscando conhecimento, conteúdo, aquela loucura. Mas tudo que é demais é pecado. Os meus filhos me procuravam, não me encontravam. Minha esposa não tinha mais marido. Isso foi desgastando a nossa relação. Brigas e mais brigas, problemas, falta de vigilância. Porque aí quando você está nessa rotina louca de trabalho, você não tem tempo para cuidar do espiritual. E aí você abre brecha e legalidade para o diabo entrar. E aí é um processo de destruição. Foi quando Deus permitiu que o meu canal fosse bloqueado no Brasil. E aí eu acordei para a vida e entendi que aquilo era a mão de Deus colocando um breque, dizendo: acorda, rapaz, o que você está fazendo da vida? E eu digo para vocês que hoje, 2 anos que nós estamos morando em Ribeirão Preto, tudo aquilo que nós perdemos, Deus restituiu, não foi 2 vezes mais. Posso dizer que Deus restituiu 10 vezes mais. Por quê? Porque nós decidimos ter maturidade. E foram 2 anos apenas. Foi muito rápido. Teve coisas que aconteceram no cabo de meses. O pastor Carlos acompanhou, meu irmão acompanhou. Então saiba que a partir do momento em que você decidir: eu quero crescer na graça, no conhecimento, eu quero passar e me submeter aos processos, porque ninguém vira adulto da noite para o dia, não é, pastor Carlos? Há um processo a ser passado. Lá em Marcos 4, Jesus fala da semente que foi plantada,
E aí ela germina, aí depois surge a erva, depois a espiga, depois os grãos, aí depois que ela amadurece, ela está pronta para ser colhida. E eu termino dizendo para você: decida desfrutar da sua herança amadurecendo. Amém? Talvez eu prego para senhores aqui que já passaram dos 50 anos. Eu tenho apenas 17 anos de idade. E aí você está dizendo assim: esse menino aí falando para mim amadurecer. Eu falo espiritualmente falando, é necessário. Hoje talvez você com 50 não viveu 0,5% daquilo que Deus tem reservado para você. Mas te digo que dentro dos próximos 2 anos, eu não vou muito longe, nesse ano de 2025, você vai viver tudo que você não viveu nos 50 anos que você tem. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. O pessoal pode louvar? Eu já deu meu horário ali? Pode. Glória a Deus. A banda vem louvar a Deus. Eu quero fazer um ato profético. Esse ato profético Deus me deu ontem, pastor Carlos, e ele é poderoso. É Mateus 18:18. Mateus 18:18. Isso aqui é poderoso. Quem quer aprender aqui mais uma ferramenta poderosa de mudança de vida? Quem quer aprender? Irmãos, essa ferramenta Deus colocou na mão de crente e muita gente não usa ela. Isso aqui é tão poderoso para transformar vidas. E eu vou te ensinar ela aqui agora. O texto diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes da terra será desligado no céu. Como também vos digo que se 2 de vós concordarem, repita comigo, concordarem, na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito. Aqui está dizendo, concordarem acerca de qualquer coisa, isso talvez lhe será feito. Pode ser que seja feito, pode ser, talvez seja feito. O texto está afirmando que vai ser feito. Olha que poderoso isso, Norina. Max, olha que grande isso, cara. Pastor Carlos, isso é grande demais. O texto diz que se 2, aqui fala de igreja, unidade, 2 concordarem a respeito de qualquer coisa, isso lhe será feito. Qualquer coisa. A mesma bênção que estava diante de Salomão, pede o que queres que eu te darei, também está diante de nós. Você sabia disso? É que muita gente não sabe e não tem acesso a essa ferramenta chamada concordância. Grita comigo, concordância. Mais forte, concordância. Agora o grito de guerra, concordância. O inferno já está estremecendo, porque isso aqui vai mudar a sua vida em 2025. Eu não tenho dúvidas. Um minutinho, eu não tenho dúvidas que você pode ficar de pé mesmo. Já foi em alguma igreja, algum templo, e ali tinha, sei lá, 100 pessoas, 500, 1000, 30, 20, não importa o número. E o pastor disse, vamos orar. E ele começa, Senhor meu Deus, meu pai ia na igreja também. Todo mundo, meu pai abençoa. E aí a Maria levanta a sacola com a foto, com o documento. E meu Deus, e hora daqui, e a outra hora de lá. E aí vai orando, vai orando. E a irmã que está ali, do lado da outra, a irmã está lá orando, Senhor, visita o meu filho que está nas drogas. Liberta ele, meu pai. E a irmã que está do lado, nem para parar um segundinho e dizer assim, Deus, eu concordo com a oração da tua filha. Visita mesmo o filho dela. Liberta mesmo o filho. Não, pelo contrário, ela quer erguer a voz mais alto ainda e liberar uma língua estranha colorida para poder impressionar quem está perto. E vir aquela coisa, sabe? O pastor está lá dizendo, Senhor, liberta, cura, restaura as famílias. E a pessoa nem para parar e ouvir a oração do pastor e dizer, Deus, eu concordo com a oração dele, salva mesmo as famílias. Abre a porta mesmo para os desempregados. Mais vale 1 minuto de oração em concordância do que 1 hora
de oração sem concordância alguma. E nesse ato profético, eu vou orar e você vai concordar somente. Antigamente, né, quando eu era menino na fé, nós ia orar na casa das pessoas, e aí a pessoa estava lá sofrendo, a gente ia lá e colocava a mão, e todo mundo começava, aquela barulheira na casa da pessoa, a pessoa ia embora, a pessoa, o que aconteceu aqui, meu Deus? Né? A diferença, se um só coloca a mão, né, pastor Carlos? Meu Deus, liberta essa vida dos demônios que tem oprimido, e aí os irmãos que estão em volta, sim, Senhor, eu concordo, coração do teu servo, liberta mesmo. Quando cai o demônio, um amarra, o outro solta, o outro queima, e aquela coisa. Tem que ter concordância. A concordância, ela é poderosa. 12 homens unidos em concordância espalharam o evangelho pelo mundo. Eu já vi o pastor Carlos falando aqui, Nimrod colocou no coração dele que ele ia construir uma torre com o povo que ia chegar até o céu. Deus desceu e disse, vai mesmo. Vai, por quê? Porque tinha concordância, falavam a mesma língua. A concordância vai nos levar longe em 2025. E eu vou orar e você concorda. E aí os irmãos aqui vão louvar a Deus após essa oração, tá bom? Em nome de Jesus. Coloque a mão no coração. E você vai concordar como? Dizendo, eu concordo com ele, Jesus. Amém? Combinado? Senhor Deus e Pai, neste momento eu apresento a tua noiva como teu filho, teu ungido, a quem o Senhor separou desde o ventre da dona Eva, para colocar no altar. Eu profetizo sobre a vida do teu povo, maturidade espiritual. Eu concordo. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, uma bênção financeira. Eu profetizo sobre a vida dos teus filhos a cura, a libertação, a restauração, o renovo. Meu Deus, eu profetizo o acesso, a oportunidade maior e melhor. Eu profetizo sobre a igreja, o Brasil para Cristo, uma unção nova, poderosa, uma unção de maturidade, uma unção que vai elevar, uma unção que vai levantar, uma unção que vai prosperar esse povo, meu Pai. Agora eu preciso que você fale com Deus. Peça para Ele, Senhor, me dê maturidade espiritual para que eu possa acessar essa herança. Diga, eu aprendi que essa herança está na minha disposição, está diante de mim, mas eu preciso da chave para abrir o baú. Ore agora, fale com Ele, e a banda pode louvar a Deus. Vai falando, vai orando, vai clamando, aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Quem começou a boa prometeu e depois se arrependeu, mas se eu é Deus, disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas se eu é Deus. Tem alguém nessa noite que ainda não recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e você hoje, sabe, sentiu que essa é a sua oportunidade de se entregar para Ele. Dentro dessa invisibilidade dessas crianças, Deus nos escolheu para que elas se sentissem mais confortáveis.
com um pingo de esperança de que alguma coisa boa pode acontecer. E aí nós nos deparamos agora com uma situação que a gente precisa da sua ajuda o mais rápido possível, tá? Tem uma criança lá, ela tá com um problema, com uma ferida brava na perna. Aquilo, gente, eu tô vendo a ferida e a gente começa, a mente da gente, isso é automático, a mente da gente começa a pensar no pior. E é normal isso. O que não é normal? Não é normal eu proferir aquilo que eu pensei, porque a partir do momento em que que eu verbalizo aquilo, então eu lanço para esse plano físico. Mas a gente começa a pensar pelo pior. Então, eu vou mostrar a imagem para você, e você vai ver que ali para uma infecção, para acontecer alguma coisa, está muito, muito suscetível. E nós pedimos já para o Dr. Luiz, que é o médico, olha isso, o médico que cuida das nossas crianças de Inhamatanda, ir lá fazer uma limpeza, colocar uma faixa, e a gente conseguiu recursos para levar essa menina para o Chimoio ou para Beira, né? Ela está entre Chimoio e Beira, para poder ir para uma clínica e ser tratada, pastor Claudinei. Não dá para deixar essa criança desse jeito. Olha isso. Exatamente. Sabe uma imagem que me deixou assim impactado quando eu olho esse vídeo, pastor Giovanni? Ver essa menina tão nova e, ao mesmo tempo, a gente vê, né, o semblante, né, da mãe sentada ali atrás, com aquele olhar de alguém que já não espera mais absolutamente nada, que as esperanças se foram, que as esperanças morreram, né? Olha o olhar da mãe, parei a imagem. Você que está em casa, você que é mãe, descreve o olhar dessa mãe aí. Você que é esposa, você que é mulher, você que é mãe, descreve o olhar dessa mãe. É o quê? É um olhar de desesperança? É um olhar de tristeza, de dor? Seria um olhar de eu não acredito mais em nada? Seria um olhar de, pelo amor de Deus, tenha compaixão da minha filha? Porque para mim, pastor Giovanni, para o senhor, para nós que somos homens, por mais que nós amamos nossos filhos, ninguém consegue fazer uma análise mais profunda de uma situação como essa do que uma mãe. A mãe, acima do amor dela, só o amor de Deus. Então, não tem ninguém para avaliar mais do que uma mãe. Eu estou falando, está me arrepiando tudo aqui, porque, meu Deus do céu, é o olhar da impotência, né? É o olhar da dor, da tristeza. Enfim, é muito triste, muito triste. Pastor Claudinei, não só o olhar da mãe, né? Eu vou voltar aqui, só dar uma olhada no olhar da criança. Pelo amor de Deus. Olha o olhar dela, um olhar para baixo, né? Só que o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar esse semblante, esse olhar para baixo, esse semblante caído, em algo como o sorriso do Augusto, que chegou lá igual essa menina. Vocês se lembram quando o Dr. Luiz avaliou o Augusto? O olhar dele estava, o olho dele, a bola, essa bola branca que dá para ver claramente que tem um olhão, né? Um olho bem grande. Estava amarela. O Augusto não sorria, sabe? O Augusto não tinha expressões. E agora está aí sorrindo. É o que nós vamos fazer com essa menina. Essa parte branca aí que o senhor está falando, o olho, né? Estava amarelo igual um chá, né? É laranja, não era nem amarelo, né? Laranja mesmo. Laranja, exatamente. Eu preciso achar essa imagem dele para repetir, para mostrar para os irmãos o antes e o depois. E aqui ainda foi antes da gente fazer todo aquele processo de doação de roupa. Sim. Hoje as crianças lá, pastor, elas estão muito, muito bem vestidas, sabe? Com um olhar mais feliz, pelo menos na nossa base de Inhamatanda, e é o que nós queremos fazer também nas outras bases. Olha aí, olha a roupinha. É engraçado que lá eles têm uma cultura de não tirar a etiqueta da roupa, né? Sim, você vai ver direto os pastores pregando com a etiqueta na roupa. Eles não tiram a etiqueta da roupa. Olha lá. É um cartão postal dizendo, eu tô de roupa nova, viu, gente? Olha lá, mostrando a etiqueta. Eu tô de roupa nova, viu? E o sorriso? O sorriso é do tamanho do mundo, não cabe nem na câmera, né?
É o que nós queremos fazer, gente, com essa menina aqui, ó. Vamos colocar um sorriso no rosto dela. E nós queremos fazer isso o mais rápido possível. E não tem sorriso, né, pastor Giovanni? O rosto dela, ela não sorri, né? E você vê que as crianças atrás estão compactuando com o sofrimento dela. Sim, sim, sim. Se você fizer uma análise geral desse vídeo, você vai ver que as crianças atrás também estão compactuando com o sofrimento dessa criança. Então, aqui abaixo tem a chave Pix. A irmã Cláudia tá aí no canal Povo da Fé, o Orranes, também colocando aí informações, outras redes sociais, como Facebook, Instagram, para você acompanhar também os projetos. E nós contamos com a sua ajuda. Eu vou soltar esse vídeo no Instagram, o pastor Claudinei também solta. Vamos pedir para todos compartilharem, tá? Para que o meu Instagram é @prgiovanidias. Vão lá, segue e aguarda a gente postar o vídeo. Ainda hoje eu vou tentar postar, se não agora, depois do culto eu posto. Vocês fazem um compartilhamento para que a gente consiga, na segunda-feira, né, já trazer informações dessa menina aqui já na cidade da Beira ou do Chimú e ver onde que está mais perto para ela poder ser tratada. Porque lá não tem condições. O hospital lá é muito raso mesmo. Pastor Giovanni, aproveitando essa oportunidade que nós estamos aqui, a gente vamos fazer, a partir de segunda-feira, vamos fazer uma live juntos, segunda-feira, novamente, para nós avisarmos a todos a respeito também. Eu acredito que segunda-feira nós já teremos informações dessa menina que já estará sendo medicada e tratada as feridas dela, em nome de Jesus. E segunda-feira nós queremos conversar com vocês a respeito do trabalho dos ribeirinhos da Amazônia. Porque, infelizmente, gente, tem muitas crianças com doenças, malária, chikungunya, zika, muitas crianças sendo vitimizadas por ataque de cobras e aquela coisa toda, e não estão recebendo o recurso, o atendimento devido, porque é o abandono total. São lembrados apenas de 2 em 2 anos. E surgiu a oportunidade daquele barco, né, pastor Giovanni? O senhor pode explicar até melhor. A viatura missionária, né, como nós vamos nomeá-lo, é um barco que estará 24 horas à disposição dos domésticos da fé, como a Bíblia nos orienta, e também da comunidade ali. Como vai funcionar? Mensalmente nós vamos enviar um valor, como já enviamos, mas nós vamos agregar um valor a mais para distribuir um número de cestas básicas lá nos ribeirinhos da Amazônia. Nós vamos enviar esse valor e vamos estar mostrando para vocês essas entregas. Eles vão entrar rio adentro, nos lugares carentes, para fazer esse trabalho. Tá? Já fazem, mas de maneira limitada. Por quê? Porque não tem o barco, tem a canoinha. Então é de uma maneira limitada. E também para atender os doentes. Levar ao médico, levar a um especialista. É o mesmo trabalho que a gente faz em Moçambique. Nós vamos intensificar lá nos ribeirinhos da Amazônia, tá? E também será um barco para evangelização. Nesse barco, nós vamos colocar um sistema de som. Um sistema de som com cornetas, alto-falante, e os pastores ali que estão liderando a igreja missionária, né, lá da Vila Suspiro, eles vão semanalmente sair evangelizando rio adentro, com o microfone na mão e convidando o povo para o culto. Aí aqueles que não tiverem condição de vir à igreja, o pastor vai escalar um obreiro para algumas horas ali antes do culto, 1 hora antes, 40 minutos antes, sair recolhendo esses irmãos para vir cultuar. Então é um barco grande, um barco necessário, e é o que está faltando para que o evangelho seja propagado de uma maneira mais acelerada ali naquele lugar. Então, nós indo lá, nós fomos 2022, 23, 24, nós sentimos ali e nós vimos que a maior necessidade é esse barco, tá? É um valor alto, nós não vamos falar aqui ainda, porque o pastor ainda está definindo lá com o vendedor do barco. Mas na segunda-feira nós vamos trazer as informações e nós gostaríamos de saber o que vocês acham disso. Se a gente
trazer esse propósito para cá, vocês entram com a gente? Dá para vir junto? Se dá para vir junto, gostaria que vocês comentassem aí no chat para a gente ficar aqui mais aliviado. Escreva aí, vamos para cima, pastor. Vamos para cima. E nós vamos para cima. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos para cima. Eu tenho certeza que não houve um projeto que Deus confiou em nós que Ele não realizou através de cada um pouquinho de cada um de nós. E agora esse barco, esse desafio, né? Isso, faça aí como muitos já começaram a fazer. Vamos para cima, vamos embora. Nós vamos conseguir. Nós vamos continuar fazendo o trabalho na África? Vamos. Mas nós vamos também fazer aqui para os ribeirinhos da Amazônia, que já não é um trabalho recente, é um trabalho de um longo tempo que nós estamos atendendo essas vidas, pessoas que vivem na carência. A casa desse senhor mesmo ali, o senhor fez o apelo e ele aceitou Jesus, pastor Giovanni. Que calor que estava dentro desse barraco, meu Deus do céu. Isso daí, nada, estava uma sensação, um calor dos 45, com a sensação térmica dos 52 graus, sabe? Para puxar um ar fresco, tinha que levantar a cabeça para cima para ver se vinha algum vento fresco de tão quente que estava dentro desse barraco. Tava mesmo, né? E para ele tava normal, né? O costume já, né? O corpo adaptou aquela temperatura, mas a gente chegava na casa pastoral lá, realmente assim, debilitado, pressão baixa, não só pelo calor, mas também pela pressão espiritual que a gente passa naquele lugar. A gente vai abrir oportunidade para os irmãos irem conosco nessas missões também, posteriormente, mas é pesado, gente, é pesado. Pastor, vocês jejuam antes, vocês fazem Fazemos, mas não tem jeito, a gente sente a pressão espiritual é muito pesada, pastor Claudinei, nesse lugar. Demais da conta, demais da conta. É um ambiente pesado, é um lugar, né, que os demônios, né, fundamentaram ali as suas estacas para tentar, né, minar a vida dessas pessoas e tem conseguido, até porque não tem assistencialismo da parte de político, não existe nada, existe apenas muitos deles trabalhando, né, na colheita do açaí, quando é a época do açaí, muitos já sofrendo de doença de Chagas por causa do bicho barbeiro, e assim o sofrimento a cada dia que passa só aumenta. Mas nós vamos, com a ajuda de vocês, na próxima semana, comentar melhor sobre esse barco, mostrar as imagens, e eu tenho certeza que será uma bênção. Obrigado a todos vocês que estão escrevendo aí na linha do tempo. Eu tenho certeza que Deus estará abençoando a todos vocês. Deus abençoe. Beijo da sua alma. Tamo junto na mesma fé. Deus abençoe, gente. Vamos pra... Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas.
projeto em Amatanda, Moçambique e África. Mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos os irmãos. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda. Quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado, juntamente com o pastor Giovanni Dias. Ministério Povo da Fé! Ministério!